Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente do Fundo de Resolução, Dr. Máximo dos Santos. E, se calhar, importa perceber porque é que estamos aqui. Portanto, e o facto é que estamos aqui na sequência de uma apresentação de resultados por parte do novo banco, em que os portugueses foram confrontados com mais 1.140 milhões de euros para alocar ao novo banco, ao mecanismo, tanto advindos do mecanismo de capital contingente, e resumindo e concluindo, estamos aqui porque estamos, no fundo, a ser, de alguma forma, enganados às pinguinhas. Vamos desculpar, Sr. Presidente do Fundo de Resolução, mas eu terei que revisitar a sua audição de 2017, quando aqui nos garantiu que o dinheiro público tinha riscos, mas que estava assegurado. Dificilmente o mecanismo seria utilizado na totalidade. Foram estas algumas das suas expressões, que acompanhou naturalmente o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado na altura, mas o que é um facto é que 2 anos depois, sensivelmente, ou o senhor se enganou, ou os factos foram ultrapassados pela realidade. É que 50% do mecanismo de capital contingente, das verbas que lhe estavam alocadas, voaram, quando havia uma perspectiva inicial de este montante servir para um período de 8 anos. E depois, posteriormente às audições que temos vindo a fazer, vamos cada vez ficando mais preocupados pelas respostas que nos são dadas e, de certa forma, bastante evasivas, e a conclusão que tiramos é que não responde de todo às questões que são colocadas. E, portanto, continuamos sem perceber o que é que está o Fundo de Resolução a fazer. Na altura, em 2017, o Sr. Presidente do Fundo de Resolução, e era um dado que eu aqui queria deixar, foi ao ponto de nos informar que o Estado ficava com 25% no Fundo de Resolução porque havia aqui uma forma de explorar o potencial de venda do banco. E, portanto, é disto que lhe vimos perguntar, é se continua a haver esse potencial ou se acompanha as palavras do Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento, que sabia para onde ia, mas afinal era tudo muito pior. Depois temos que a informação, e ela é muito tenue, é que o Fundo de Resolução, portanto, compromete-se a efetuar pagamentos ao novo banco no caso de se materializarem 2 condições. É o desempenho delimitado dos ativos do novo banco e, por outro lado, a evolução dos níveis de capitalização do banco. E relativamente a estes aspectos, o Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos disse na altura que para atingir o limite máximo era preciso que as coisas corressem muito mal e que os ativos continuassem a provocar perdas. Portanto, eu pergunto qual é a sua expectativa relativamente a isto e, fundamentalmente, onde é que isto vai parar, por mais quanto tempo é que os contribuintes terão que continuar a injetar dinheiro nos prejuízos do novo banco. Disse-nos mais. Disse mesmo que em cenários, havia vários cenários de análise e que havia cenários onde não era necessário sequer a injeção de capital. E depois disse-nos também que havia muita informação detalhada relativamente àquilo que eram as ações do Fundo de Resolução. E o que nós temos hoje é uma total opacidade sobre todo este processo e todo o processo de limpeza que está a ser efetuado no novo banco. Mas que ainda assim também haveriam instrumentos de salvaguarda dos interesses do novo banco. E fui tentar perceber quais eram os instrumentos, e os instrumentos eram exatamente o direito de veto sobre determinadas operações e uma palavra a dizer na gestão desses ativos. E, portanto, o meu colega deputado Eduardo Pacheco já lhe colocou algumas dessas questões, eu volto a reiterá-las. Quais são os limiares de desempenho que desencadeam a possibilidade de serem pedidos novos fundos e em que montantes? Se o novo banco tem vindo a recuperar o valor dos ativos? Quais são os mecanismos que levam a que se possa garantir que os ativos são bem vendidos, evitando as perdas abusivas? Qual é a taxa atual de recuperação dos ativos? Como funciona o sistema de partilha de riscos, nomeadamente o direito de veto? A quem têm sido feitas as vendas das carteiras e com que desconto? Isto são questões muito concretas.
Qual é a avaliação que têm da atuação da Oliver Wyman e o papel na verificação desses ativos? Qual tem sido a evolução dos rácios de capital, que pode determinar o pedido de fundos? E depois tinha mais um mecanismo, que era exatamente a comissão de acompanhamento. E sobre a comissão de acompanhamento fiquei ainda mais preocupado. As grandes novidades que nos trouxeram foi que havia pessoas a ganhar dinheiro com o negócio. Com isto. Uma segunda grande informação, e que viemos a saber, é que o novo banco contratou detetives para irem atrás dos devedores. E uma terceira questão é que havia pessoas com Mercedes que não pagavam os créditos. E, portanto, eu pergunto, depois de tudo isto, Sr. Presidente do Fundo de Resolução, onde é que verdadeiramente esta situação vai parar? Muito obrigado.